Álvaro Afonso, agora nós vamos começar uma série de vídeos que vamos falar para vocês como é que nós fazemos o diagnóstico dos nossos sabotadores internos, os autossabotadores, como é que nós comunicamos a eles que somos profundamente agradecidos, mas nós temos a intenção de reformular os nossos aprendizados e principalmente os aprendizados dos nossos autossabotadores. Porque a intenção positiva dos autossabotadores é a de proteção, é proteger a nossa integridade, proteger a nossa ecologia, proteger o nosso equilíbrio emocional. Mas nós sabemos que mudar crenças, mudar valores, mudar convicções, mudar ideologias, principalmente quando elas são assimiladas pelo nosso inconsciente cerebral numa fase entre 0 e 7 anos. Então, fica muito enraizada esse conjunto lá de sinapses, esse conjunto de circuitaria do cérebro. Então, nós temos que ter bastante umidade, bastante conhecimento e, principalmente, nós precisamos de ajuda de profissionais bem preparados, bem treinados e profissionais, excelentes pessoas, profissionais éticos, para que possam contribuir com a mudança desses paradigmas, desses modelos mentais aprendidos que se repetem e que se incorporaram na nossa psique, no nosso inconsciente, nas primeiras fases da vida. Então, nós vamos precisar, primeiro, conhecer, aprender o que a gente não sabe que não sabe, e aprender também como é que nós tiramos partido desses nossos protetores inconscientes, que eles vêm sob a forma de autossabotadores. Então, a primeira coisa, como a gente sempre fala, é aceitar que isso existe, acolher que a gente não sabe que não sabe, acolher a possibilidade de ficar bem atento e de coração procurar pessoas que possam nos ajudar a transformar, a reprocessar essas memórias do inconsciente. Eu vou dar um exemplo bem didático e daqui para frente a gente vai mostrando os 22 principais sabotadores, por exemplo, do processo de emagrecimento. Vamos tornar isso bem didático. Então, vou dar um exemplo muito verdadeiro, um exemplo simples, né? É lógico que muitas pessoas podem ter esse problema, mas eu não estou falando do problema específico de ninguém. Então, vamos lá. Então, várias vezes eu percebi que clientes do sexo feminino, elas quando emagreciam, elas começavam a se sentir bastante ansiosas e bastante inquietas e com um discurso nítido de sabotar, de interromper o processo de emagrecimento. Então, como eu não sou psicólogo, não sou terapeuta, eu só observava e encaminhava para tratamento psicológico. Por quê? Porque tinham vários clientes que funcionavam assim. Quando elas emagreciam, na cabeça delas, não que elas não fossem atraentes, bonitas, sedutoras, charmosas, carismáticas, não, muito pelo contrário, mas na cabecinha delas, quando elas emagreciam, elas se tornavam extremamente vulneráveis, extremamente atraentes, extremamente sedutoras, e elas começavam a ter uma espécie de um medo, e ao mesmo tempo que tinham medo, elas tinham um prazer de, na cabeça delas, estar arrebentando a boca do balão, como era uma gíria muito antiga que dizia isso.
Aí o que que acontecia? Eu ficava observando, mas já sabia, porque elas não iam no psicólogo, que eu recomendava, não faziam a incorporação daquele padrão inconsciente, e quando o medo aumentava, o que que acontecia? Vinha a autossabotagem, aí vinha uma desculpa esfarrapada, parava o tratamento e voltava a engordar. Qual é o ganho secundário? O ganho secundário é que naquela representação inconsciente existe uma crença de que se eu volto a engordar, eu não sou atraente, eu não sou charmosa, eu não desperto o desejo, eu não desperto a atratividade. É uma crença, né? Porque na realidade não acontecia isso, mas elas ficavam extremamente ansiosas, ficavam extremamente inseguras, e aí qual é o ganho secundário? Eu volto à minha zona de conforto. Qual é a zona de conforto? Eu estou com excesso de peso, eu estou gordinha, estou horrível, não estou atraindo ninguém, mas também não, isso não ameaça a minha insegurança. Isso é um processo inconsciente, né? Não é certo ou errado, bom e mal. Isso é um aprendizado, é um jeito do inconsciente funcionar. Aí vocês têm a ideia de que por trás de uma autossabotagem sempre tem ganhos secundários. Outros pacientes agora do sexo masculino, eles estavam muito gordos, mas quando eles emagreciam, a gente sabe que bioquimicamente, já tem vídeos na internet eu explicando isso, logo, inclusive num congresso de psiquiatria, lá no intervalo eu fui lá e gravei, que quando a pessoa está com uma depressão mascarada, que é uma depressão que não se exterioriza sob a forma de tristeza, de desânimo, de culpa, de falta de prazer, de falta de foco, de falta de energia para decidir, a pessoa vai ganhando peso, tanto o homem como a mulher. Agora, quando ganha peso, os hormônios contidos também nas glândulas de gordura, cada glândula, a última vez que eu vi, eram mais de 68 citocinas, que tem função hormonal, citocinas, substâncias chamadas de citocina, que melhoram bastante o humor e o equilíbrio emocional. Então, a obesidade, além de fisicamente dar uma sensação de aconchego, de útero, de ninho, de segurança, também é bioquimicamente antidepressivo. Então, eu falo às vezes, não, volta a engordar até a gente tratar a sua depressão. Então, o que a gente está mostrando agora para vocês é o seguinte: primeiro passo, você vai identificar o autossabotador, mas se você achar que deve, primeiro você vai relacionar quais as intenções positivas do autossabotador. E o ideal é que você, sabendo as intenções positivas daquele comportamento, daquele sinal, daquele sintoma, aí você, à medida que faz o tratamento bioquímico, à medida que você vai desinflamando o seu intestino, que você vai usando suplementos, você vai usando os óleos essenciais, você também vai procurar ajuda de um profissional qualificado para que você possa tratar esses processos inconscientes. Vamos continuar, porque o assunto é muito, muito